Olá, eu sou a Beatriz e sejam bem-vindos ao meu podcast Cor-de-Rosa, nem sempre. O vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Ok, quando quiseres começar. Está-me a dar vontade de fazer cocô. Olha que eu vou por estas partes, tipo. Bloopers. Olá! Ai, fui. É assim que vais começar. Quero vir embora, não quero mais podcast nenhum. Estás a fingir que não estás a ouvir? Estava a ficar tipo. Intento. Tu estás a fingir que não estás a ouvir, estás tipo, ela sabe como dizer isto. Sejam muito bem-vindos ao Cor-de-Rosa Nem Sempre, o meu segundo podcast, na verdade. Já vou contar isso um bocadinho mais à frente. Eu sou a Beatriz, tenho 18 anos, sou portuguesa, moro em Portugal e estou a estudar Psicologia neste momento. Estou no meu primeiro ano de licenciatura e está a ser uma jornada muito gira. Queria criar um podcast porque acho que gosto demasiado de falar, muito mesmo. E nada melhor do que criar um podcast e falar tipo horas para uma câmara. Top. Portanto, imaginem, o cenário é super improvisado. Eu espero daqui a uns bons tempos, se Deus quiser, e se este podcast continuar, que o cenário esteja diferente, porque eu estou na minha sala com a Maria ao meu lado, já vos vou explicar quem é a Maria, com um microfone que nós compramos há tipo 2 semanas, um tripé que não é tripé, são caixas, por isso está tudo um bocadinho improvisado, aqui uma luz da minha secretária, e eu, e o meu telefone, estou a gravar no meu telefone, sim. E vocês perguntam, Tis, eu sou Tis. Imaginem, eu sou Beatriz, mas toda a gente me trata por Tis, por isso sintam-se à vontade para me tratar por Tis também, porque eu gosto mais. Tis, se calhar não era melhor ter esperado para comprar uma câmara, para comprar tipo o melhor microfone, para ter um estúdio. Não. Porquê? Porque se eu não começar com o que tenho, eu não vou começar com o resto. Eu acredito mesmo que, imaginem, é melhor começar assim. Eu estou cheia de vergonha, cheia de medo. É a primeira vez que eu me vou expor, tipo, a sério. Eu sou daquelas pessoas nas redes sociais que é muito pouco exposta. Eu publico muito poucas coisas. Sou sempre web private. Na minha principal, no TikTok, pronto, em todo lado. Posto assim coisas de semana em semana, quase, sabem? Eu, no TikTok, para vocês perceberem o quão eu não posto coisas, eu tenho, tipo, imensos rascunhos que vou fazendo, e depois, tipo, chega um dia que o meu telefone diz que eu estou sem armazenamento e eu publico, tipo, 10 coisas nos stories, tipo, dias diferentes, momentos diferentes, se calhar dá um ano, porque preciso de apagar, tipo, coisas e ganhar armazenamento. Porque senão eu nem publicava. Por isso percebam que, tipo, eu não uso mesmo as redes sociais. E vocês perguntam, e é super estranho, pá, porque é que te estás a expor então num YouTube? Não quero falar sobre isso, fico nervosa, fico tímida. Pá, porque eu acredito que isto é muito mais íntimo do que só o Spotify. E porque eu quero que toda a gente veja e que isto seja todo um processo e todo um progresso, no fundo. Por isso, eu estou a começar, mesmo cheia de medo, mesmo cheia de vergonha, mesmo sem uma estrutura super profissional, sabem? Mas eu acredito que é o que é preciso para começar. E cá estou eu a começar o meu podcast. Oh my god, berros. Eu sou super... preciso das coisas para ontem. Imaginem, eu tive esta ideia há um mês e eu estou hoje a fazer. Mas eu, tipo, pronto. Vocês vão perceber. Eu vou-vos contar mais ou menos como é que isto surgiu, porque acho que isto foi super interessante e, assim, das coisas mais giras que aconteceram nos últimos tempos. Por isso, quero-vos contar e quero que se sintam mais a parte de como é que isto tudo aconteceu. Basicamente, eu já tive um podcast. Tive um podcast no Spotify, só áudio, porque eu gosto tanto de falar, tanto, que na altura aquilo já foi um escândalo para mim ter publicado um podcast, porque é super fora da minha zona de conforto. Lá está, eu sou uma pessoa super low-key na minha vida, posto as minhas fotos giras, tipo,
para a minha família e amigos, quase, sabem? Tipo, nunca mostrei mais do que isso. E na altura publiquei um podcast, mas só publicava na minha conta principal. E pá, quase só os meus amigos é que viam. E na altura foi muito fixe, muito fixe. Eu fiz tipo 4 episódios. É mesmo muito pequeno o podcast, teve um curto prazo, porque eu depois fui para Itália de Erasmus. Pá, e a experiência não foi de todo a melhor. Eu crio muitas expectativas sobre imensas coisas, imensos cenários, e como na altura não foi como eu imaginei, eu fiquei um bocado triste e desmotivada para continuar o podcast. Depois vieram os exames, pá, na altura só não deu. Eu acho que também não tinha uma grande estrutura para estar aqui. E hoje, mais velha, passado um ano, eu na altura criei em 2024, fevereiro, acho 26 de fevereiro. E agora aqui em outubro, né? Tenho 18 anos já, 2025, e acho que tenho muito mais estrutura, muito mais confiança, muito mais à vontade para levar isto a sério, para levar isto para o YouTube, para fazer disto todo um projeto, para fazer disto um podcast, sabem? Por isso, eu espero mesmo que eu leve avante e que seja um projeto que eu me orgulho e que me sinta muito bem a fazê-lo, e que vocês também gostem muito de ouvir e fazer, e pronto, gostem de estar aqui, no fundo. Isto seja um safe spot. Pronto, e eu acredito que eu tenho que começar com o que tenho. Então, na altura eu fiz esse podcast, foi muito giro, mas foi muito curto, e com muito poucas condições, pronto. E agora, não é que as condições tenham melhorado muito, mas sempre estão melhores, sempre estou mais focada, mais investida nisto. Também, lá está, na altura tinha outra idade, outras prioridades. Este ano aconteceu imensas coisas, e principalmente aconteceu uma coisa que foi há cerca de um mês que mudou todo o meu cenário em relação a isto. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia voltar a fazer um podcast, ou sei lá, gravar um vídeo no YouTube, ou mostrar mais da minha vida, porque eu sou uma pessoa super, super tagarela, mas mesmo super, é absurdo. Vocês imaginem, se vocês forem uma pessoa que eu acho interessante falar, vocês tipo, desculpem, vocês não vão não falar comigo tipo 2 horas. Se vocês deixarem. Porque por mim é tipo as horas que nós quiserem, que vocês quiserem, porque eu adoro conversar com pessoas que têm tipo assuntos inteligentes, que gostem de conversar muito, sabem? Eu, tipo, date preferido, Beatriz, Deep Talks. Eu sou dessas, eu sou uma menina assim. Pronto, e este segunda fase de podcast, que para vocês é a primeira, para o mundo é a primeira, eu quero acreditar que é a primeira, eu acho que a outra foi tipo um rascunho, sabem? Eu não sei se estou a falar muito rápido. Mas pronto, acho que a outra foi mais um rascunho, só para eu sentir aquele nervosismo de, pronto, primeiro expose. Mas já na altura foi espetacular, e na altura eu aprendi muito sobre sair da zona de conforto, sabem? Porque eu, na minha zona de conforto, tenho o que eu sei que a minha zona de conforto me vai dar. Se eu estiver ok com isso, ok, mas eu não estou. Então, como eu não estou, eu não estou em diversos tópicos na minha vida, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E o que é que isso leva? Medo, ansiedade, constrangimento, timidez, muitas coisas. Mas também há de trazer muitas coisas boas. Sabem que muitas coisas que eu faço na vida, eu vou com muito medo, mas depois trazem-me coisas muito boas, sabem? Deus está sempre no comando. E eu queria falar também de como é que eu comecei a ouvir podcasts, porque isto também é todo um tópico. Eu moro numa zona muito central, então eu fiz sempre a minha vida toda à volta de onde eu moro. Até que eu, no secundário, tive que mudar de escola. Não tive que mudar, foi uma escolha minha, mas mudei de escola e fui para uma escola muito mais longe da minha casa, onde eu tinha que ir de transportes públicos. E transportes públicos, digo, autocarros. Eu odeio autocarros. Pronto, tinha que ir de autocarro e tinha que ir sozinha, sempre. Imaginem, era viagens de 40 minutos certos, mas depois ainda acrescentava o facto de, sei lá, estar sozinho. Ok, houve aqui uma pequena interrupção, desculpem. Mas continuando o que eu estava a dizer, eu tinha que apanhar autocarros de duração de 40 minutos. Mais os tempos que eu esperava por eles, não é? Eu tinha que apanhar 2 autocarros, obrigatoriamente. Foi uma fase em que eu tinha
que estás muito sozinha, sabem? Nos autocarros. Parece que não, mas é imenso tempo. E então, eu, como não consigo ler nem escrever, tanto em telemóveis, iPad, computador, nem em cadernos, nos autocarros, porque fico enjoada. Eu acredito que muita gente passe por isto também, mas eu sou assim desde pequena. E como eu sofria isso, só tinha a única solução que era ouvir música. Só que chega um momento em que nós já ouvimos tipo 300 vezes a mesma música, sabem? E farta. Então comecei a ir para os podcasts, que nunca tinha ouvido, nunca tinha tido essa necessidade. Comecei a ouvir os podcasts e foi tipo a melhor coisa que eu fiz. Há imensos podcasts de imensos temas, tipo científicos, tipo para aprendermos coisas, sei lá, de medicina, psicológicos, sociais só, comédia, de informação, documentários. Há mesmo imensas coisas. E eu na altura perdi-me nisso. Só que eu tinha as minhas tipo it girls dos podcasts, sabem? Eu ouvia tipo todas as semanas, ouvia aquelas, eu ficava super feliz quando saía. E como eu tinha muita necessidade de ouvir, eu na altura fiquei tipo, porquê que eu só não faço isto também? Eu quero falar com elas, sabem? Eu sentia uma companhia tão grande. Eu sentia tipo, só que queria falar com elas sobre os assuntos que elas estavam a falar. E na altura ainda cheguei a mandar mensagem a algumas. Não sei se me responderam todas ou não. Eu acho que não mandei assim tantas também. Acho que por acaso que as que eu mandei responderam, porque eram assim ínfulos muito pequenas, sabem? E era tão fixe, tipo, tinham tanto para mostrar, tanto aprenderam tanto, tipo, e queriam ensinar, e foi tão fixe, que eu queria fazer o mesmo. Eu só, porquê que eu não faço isto? Foi o que me passou na cabeça. Pronto, e na altura, então, criei o meu podcast. Eu, tipo, gravava na minha cama, tipo, um mini microfone que eu tinha mandado vir da tema, acho eu, que tinha, tipo, péssima qualidade. Mas pronto, eu na altura lancei-me nisso, foi super gira a experiência, apesar de ter sido muito curta, como eu já referi. E agora, há uns tempos, tipo há um mês, eu tenho um amigo meu que se chama Gonçalo, e esse Gonçalo tem uma irmã que se chama Maria. E então, houve uma vez estava com o Gonçalo, a Maria era familiar dele, na irmã, só que nunca tínhamos tido grande relação, porque o grupo que eu conheço o Gonçalo, a Maria não está presente. E houve uma vez então que eu estava com o Gonçalo e fomos ter com a Maria a um sítio. Eu não conhecia bem a Maria, não tinha confianças com ela, só que eu sou muito acessível. Eu, tipo, imaginem, falo com as pessoas, ainda por cima, eu tinha interesse em ser, tipo, simpática com a Maria, né? Eu queria que tipo, tivesse tudo bem, né? Irmã de um grande amigo meu. E eu chego lá e a Maria, tipo, não me diz olá. Imaginem, ela fala com o Gonçalo e finge que eu não estou ali. Foi literalmente isto que aconteceu. E eu fiquei tipo, oh my god, ela não gosta de mim. Tipo, ou é maluca ou não gosta de mim. Eu na altura comentei com o Gonçalo, tipo, a tua irmã não gosta de mim. E ele tipo, não, tipo, ela é super shy, tipo, ela não cumprimenta as pessoas normalmente. E eu, ok, então sou só mais uma. Ok, pronto, fiquei mais tranquila com a informação. Ainda assim fiquei super, tipo, constrangida, sabem? Tipo, todas as outras vezes que eu estava com a Maria, ficava tipo, eu shy quase, sabem? Até que houve um dia que o Gonçalo tinha muita pressa para ir para o ginásio. Então, ele estava com pressa, estava eu, a Maria e o Gonçalo no carro. E o Gonçalo ia-me trazer a casa, mas a Maria estava lá, então depois o Gonçalo estava com pressa para ir ao ginásio, tivemos que ir deixar o Gonçalo a casa e depois o Gonçalo pediu à Maria para me trazer a casa. Estou um bocado confusa, ok. O Gonçalo pediu à Maria para me trazer a casa, foi esse o fim. Eu e a Maria não tínhamos relação, era aquele cenário que vocês tinham visto. Pronto, o Gonçalo lá vai à vida dele e a Maria vem-me trazer a casa. Isto é importante dizer que eu e a Maria vivemos a tipo 5 minutos uma da outra. E a Maria está-me a trazer a casa, uma viagem de 5 minutos, que sei lá, mais um bocadinho só para despedir e não sei o que, e eu ia-me embora. Não. Eram tipo 7 da tarde. Imaginem, nós só fomos embora à meia-noite. Yeah. Nós ficamos 4 horas, eu tipo até hoje digo isto e fico tipo, como assim? Mas nós ficamos 4 horas a falar no carro. Tipo, o Gonçalo ligou inúmeras vezes, tipo, Maria, sai daí, porque o Gonçalo não queria que nós fôssemos amigas, porque era muito perigoso. Mas imaginem, nem ele sabia o quão perigoso era, porque eu e a Maria ficamos tipo numa deep talk de 4 horas a falar sobre imensos temas da vida e tipo,
a perceber que éramos almas gêmeas em amizade. E eu achava, genuinamente, que não era real isso, que, tipo, eu acreditava que existia, mas que não era, tipo, que nunca tinha acontecido comigo. Tenho muitas amigas, eu amo as minhas amigas, mas nunca tinha conhecido ninguém que pensasse de uma forma tão igual à minha, em tantos temas. Imaginem, eu estava a conhecer a Maria, a contar-nos coisas da vida, não sei o quê, e eu começava uma frase, tipo, acabava o raciocínio e a Maria acabava a frase. Da minha vida, que ela não sabia. Eu estava assim. Nós estávamos em, tipo, de boca aberta, literalmente as duas. Nós estávamos tipo, isto nunca me aconteceu. Isto na primeira conversa, nós já a dizer isso. Isto nunca me aconteceu. Eu nunca tinha conhecido alguém tão parecido comigo, não sei o quê. Estávamos em choque. Para vocês perceberem o quão não era expectável e o quão duradouro foi, a Maria não desligou o carro. Porque nós estávamos... Supostamente eu só ia embora. O tempo só passou, nós não percebemos. O tempo passou e o carro da Maria ficou sem bateria. Literalmente, porque ele ficou tantas horas ligado que ele ficou sem bateria. Então depois tivemos que chamar o meu pai, o Gonçalo, para virem ajudar. E só isso é que levou a Maria embora, porque tipo, já era bué tarde. Ok, segunda interrupção, I'm sorry. Isto de gravar em casa, pronto, tem as suas consequências. Pronto, e então o carro ficou sem bateria e só assim é que a Maria foi embora. Isto tinha sido o meu primeiro dia de faculdade, tipo, imaginem, imensa coisa na minha vida a mudar. Eu tinha ido ao meu primeiro... O meu dia de apresentação da faculdade não foi nada agradável. E depois o primeiro dia de faculdade foi, tipo, espetacular. Conheci logo a minha primeira amiga de faculdade, que é a Eva, que eu também estou muito feliz. Pronto, fiquei muito feliz nesse dia. Estava a ser um dia super... muito maravilhoso, mesmo. As aulas que eu tinha tido foram espetaculares também. Depois, ao final do dia, tinha ido ter com o Gonçalo e com a Maria. E depois, literalmente, passei o final do dia todo a conversar com a Maria sobre, tipo, os meus maiores sonhos, sobre o que eu penso de certas coisas na vida, a Maria a dizer-me das dela, e nós a percebermos que era, tipo, imensas coisas parecidas. E eu chego ao final da conversa e digo, tipo, Maria, nós devemos criar um podcast. Literalmente, nós temos imensa coisa para falar. Uma coisa muito fixe e muito importante também. A Maria também quer seguir psicologia. A Maria quer seguir psicologia também. E eu fiquei tipo, what? Como assim? Como é que podem tantas coisas ser parecidas? Disse-lhe, vamos criar um podcast. E na altura a ideia era espetacular. Só que depois a Maria percebeu que não era bem isso que ela queria para ela. E isso foi uma coisa que me deixou muito triste, porque eu queria muito fazer este podcast com a Maria. E eu vou trazê-la cá e vocês vão adorá-la também. Mas eu acho que eu podia ter desistido disto. Tipo, imaginem, a Maria não quer, então eu também não quero. Porque obviamente estar aqui com ela ia ser muito mais fácil para mim, ia ser muito mais confortável. Mas eu sei que é um projeto que eu quero muito fazer, que eu tenho a certeza que vai trazer muitas coisas boas, tanto a mim como às pessoas que me vão ouvir. E eu não posso deixar de não fazer só porque a Maria não quer fazer comigo. Não posso agarrar a ela, sabem? E eu levo isto para muita coisa na vida. Tipo, nessa mudança de escola, eu depois também mais para a frente, se calhar num episódio vou falar só especificamente sobre isso, sobre a minha mudança de curso. Eu não mudei de curso, mas escolhi uma coisa durante a vida toda e depois mudei para outra totalmente diferente. E foi todo um processo. Tipo, eu não posso agarrar às outras pessoas, tipo, ao que as outras pessoas querem ou deixam de querer, porque eu no fundo sei a minha verdade, sabem? Eu sei o que é que eu quero fazer e eu, tipo, tenho só que seguir isso. E acreditem que eu estou mesmo cheia de vergonha e medo de publicar isto. Tipo, agora estou só a conversar. Mas eu depois vou ter muita vergonha e medo de publicar isto. Mas eu vou ter que começar com medo, porque senão eu não vou começar. Por isso, eu nunca vou deixar de ter medo, eu nunca vou deixar de ter vergonha. Por isso, eu vou ter que começar mesmo assim, mesmo nestas condições. E se for um projeto que tem de ser e que me traga coisas boas ao mundo e que torne o mundo mais cor-de-rosa, que vai continuar e vai crescer e vai, pronto, só prosperar, sabem? Foi basicamente isso, toda a criação deste podcast, tipo, foi muito a presença da Maria na minha vida, porque eu no fundo sabia que queria fazer isto, sabem, mas à minha volta não há muita gente com os mesmos planos, então meio que me sentia shy, tipo, com vergonha de fazer e um bocado paralisada, apesar de eu saber sempre que eu queria fazer isto e que queria algum dia fazer um vídeo no YouTube,
Eu, quando era miúda, tinha tantas It Girls e, tipo, via tantos vídeos no YouTube e fingia tanto que gravava vídeos no YouTube e, de repente, estou, tipo, a gravar um. Isto é, tipo, super estranho. Mesmo muito estranho. Mas, tipo, why not? O que é que eu perco com isto? Nada. Eu estava a sair da aula de código, estou a tirar a carta de condução. E estava a sair da aula de código e estava a pensar, o que é que eu perco com isto? Nada. Tipo, eu só tenho a ganhar. Tipo, se isto não correr como eu imagino, que vai correr, se Deus quiser, é uma aprendizagem. Como foi o outro podcast, sabem? Tipo, eu não me arrependo nada do outro podcast, já passou imenso tempo, na altura também estava super shy, e não me arrependo nada dele. E de repente estou a criar outro, porque se calhar é mesmo este o meu rumo. Isto também é uma coisa muito interessante, é que eu mostrei à Maria o meu podcast, e ela ouviu, tipo, na casa dela, na vida dela, sem eu estar por perto. E de repente eu acordo e tenho, tipo, 5 áudios da Maria, de 5 minutos cada um, a dizer que, tipo, nunca tinha ouvido um podcast tão fixe. Também se calhar porque somos muito parecidas e que ela se identifica com muitas coisas, mas eu acredito mesmo e eu quero conhecer, tipo, o facto de ter conhecido a Maria e ter conhecido uma pessoa tão igual a mim, nós, imaginem, eu vou sair à noite com muito poucas pessoas, tipo, imaginem, sair mesmo, porque tenho que confiar muito na pessoa, sabem? Pode-me acontecer alguma coisa, a noite não é propriamente segura, e eu, tipo, passado 2 dias de conhecer a Maria, fomos sair à noite. E imaginem, foi das melhores noites da minha vida. Foi, tipo, espetacular. Tipo, mesmo. E eu não sabia que era possível existirem essas pessoas, sabem? Mas quando parece uma pessoa assim, que vocês, tipo, se sentem tão confortáveis, que vocês, tipo, querem passar 5 horas com ela, que parece que nunca é hora de ir embora, que parece que têm os mesmos pensamentos que vocês sentem-se mais compreendidos, e sentem que os vossos sonhos não são pequenos, tipo, que os vossos sonhos podem ser reais e que são super grandes e que são super fazíveis. E acho que foi muito isso que a Maria me ensinou, porque eu acredito mesmo que se ela não tivesse aparecido na minha vida, que eu não estaria a fazer isto agora. Porque para as outras pessoas não tem a importância que tem para nós estas coisas, sabem? Tipo, do mundo cor-de-rosa e de falarmos tipo 1000 horas. E eu acredito que há muito mais gente assim no mundo. Muito, muito mais. E que essas pessoas, tipo, eu quero que elas se sintam confortáveis, tipo, connosco, comigo, não é? Com este podcast e com tudo o que eu tiver para dar. Porque eu, durante muito tempo, senti falta disso. Apesar de eu tenho imensas pessoas que eu amo na vida, mas que nunca tinham preenchido esse mini vazio, sabem? E que, pronto, a Maria chegou e preencheu. E pronto, eu acredito que me deu uma abertura de olhos para eu seguir o que eu quero fazer e imensas coisas, tipo, eu quero trazer aqui muito de psicologia, que é o que eu estou a estudar, né? E que eu acredito que eu vou aprender muitas coisas, tipo, ainda vou para a minha primeira fase de frequências, por isso imaginei, não há muita coisa que eu tenha a contar, mas o curso é super interessante e eu acredito que tenho muito para dizer sobre isso também, do que eu aprender, e tenho muito para dizer de muita coisa, eu adoro falar de assuntos inteligentes, tipo, de coisas da vida que interessam mesmo, sabem? Não só fofoca e, tipo, falar dos outros. Gosto de falar, tipo, do meu crescimento, adoro falar do meu crescimento dos outros, ajudar muito os outros, tipo... Sabem que uma das coisas que eu mais percebi quando fui para a psicologia foi que eu sempre fui a psicóloga das minhas amigas. Em todos os assuntos, amorosos, familiares, de amizades, de crescimento pessoal, e eu... Tipo, porque é que eu sou psicóloga das minhas amigas e tipo, ia seguir outro rumo completamente ao lado, que eu depois um dia conto-vos. Mas sim, portanto, eu acredito que a psicologia está dentro do meu coração e que a comunicação também, e que eu possa juntar essas duas coisas aqui no podcast e que vocês possam sentir super confortáveis. Queria falar um bocadinho do nome do podcast, já me ia esquecer. Foi criado com a Maria também. Estou sempre a dizer Maria. A Maria é tipo super presente, eu juro que vou trazer cá. Ela está aqui, ela ajudou-me a montar isto tudo. Mas a criação do nome foi porque eu, tipo, toda a minha vida ouvi que eu vivo num mundo cor-de-rosa. Primeiro, eu amo cor-de-rosa, como vocês podem ver. Mas eu sempre ouvi, tipo, vives mesmo num mundo cor-de-rosa. Deves achar que o mundo é um paraíso, não sei o quê. Tipo, para mim é. Para mim o mundo é cor-de-rosa, ok? Eu penso sempre no melhor das coisas, eu acredito sempre que as pessoas são boas, eu quero sempre o melhor para as outras pessoas, para mim, para todos, mas nem sempre é assim. E por isso é que a cor de rosa nem sempre, porque
nem sempre as coisas são como eu quero, nem sempre eu estou super feliz. Eu sempre fui uma pessoa que foi denominada como uma pessoa muito feliz. Tipo, toda a gente que vocês vão perguntar que passou na minha vida vai dizer que eu sou uma pessoa feliz. Menos as pessoas que eu não fui tão feliz. Pronto. Mas no geral, eu sou uma pessoa muito feliz e eu adoro esta parte de conversar, de tipo, só ser criativa e tipo, explorar todos os meus pensamentos, sabem? Acho que a vida é muito sobre isto. E acho super interessante falarmos de imensos tópicos que se calhar no dia a dia não falamos por causa das tabus, nós vivemos num mundo de tabus, mas de, sei lá, não nos sentimos confortáveis porque a sociedade não nos põe conforto em imensos assuntos. E eu quero que vocês se sintam aqui super confortáveis, que sintam que isto é terapia para vocês, como muitos podcasts são para mim, e que, acima de tudo, cresçamos todos juntos. E que seja algo que só acrescenta ao vosso dia, que seja um momento de conforto para vocês, que seja um safe spot e que seja cor-de-rosa, mas que nem sempre seja cor-de-rosa e que também não sejamos cegos ao ponto de não ver, que também as coisas às vezes são um bocadinho mais pretas e cinzentas, e que está tudo bem com isso. O importante é depois vermos o cor-de-rosa ao fim do túnel e que quero que isto seja uma coisa boa, sabem? Que traga tranquilidade, paz à minha vida, à vossa, a toda a gente que estiver envolvida e que, pronto, se sintam super confortáveis. Acho que é mesmo esse o meu maior ponto. Acho que é isso. Pronto, cor-de-rosa nem sempre. Acho, tipo, é o melhor nome que eu imagino. Imaginem, na altura nós fizemos uma lista de nomes e nós lemos cor-de-rosa nem sempre e passamos à frente, porque pensamos, tipo, não, isto é demasiado direto, é demasiado rápido nós termos escolhido. Mas não adiantou, nós pusemos mais não sei quantos nomes e voltamos ao cor-de-rosa nem sempre, porque era o nome que tinha que ser e é o nome que é, e que eu tenho muito orgulho em ser o nome do meu podcast, porque acho que é mesmo brutal e é muito o que eu quero que seja, sabem? Quero muito que seja cor-de-rosa, mas que nem sempre seja cor-de-rosa. Oh my god, estou sempre a repetir. É que eu adoro o nome, vocês estão a perceber. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que vejam mais episódios. Espero que isto seja uma jornada muito gira da minha vida. Assim, da minha fase dos 18 anos, do crescimento, da faculdade, de muitas aprendizagens. Pronto, que Deus abençoe este episódio, que Deus abençoe este canal e que vocês se sintam bem, que se sintam felizes e que seja bom para todos. Beijinho! Até ao próximo episódio.